Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre empreendedorismo e inconformismo. E para conversar conosco sobre esses dois assuntos, nós convidamos o Eduardo Pacheco, que é o presidente da Parque Idiomas. Eduardo Pacheco, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Milton, bom dia, obrigado, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite para que possamos falar do assunto que mais me motiva, que é empreendedorismo, né? Eduardo Pacheco, falei aqui que é o presidente da Parque Idiomas, mas também é autor do livro Inteligência Volitiva, a inteligência associada ao poder de realizar. O inconformismo nos coloca dentro de uma missão. A paixão nos mantém nela e a iniciativa garante a sua realização. Livro esse que foi publicado pela Census Editora. Eduardo, falei que o nome do livro é Inteligência Volitiva. Eu preciso que você explique para nós esse conceito. Vamos lá. Inteligência volitiva é um termo muito pouco utilizado e um conceito muito pouco discutido. As pessoas falam muito sobre inteligência emocional, as pessoas falam muito sobre inteligência racional, mas muito pouco se fala sobre inteligência volitiva. E, na verdade, a inteligência volitiva é a inteligência associada à vontade, né? Então, na verdade, no mundo de hoje, Milton, que é um mundo globalizado, as ideias são facilmente propagadas, né, e, consequentemente, compartilhadas. A internet gera uma democratização das informações. Então, o diferencial básico não passa a ser, nesse momento, ter ideias, né? O diferencial fundamental entre as pessoas é ter a capacidade de realizar as ideias. Então, para isso, nós precisamos desencadear muita vontade, né, que é o que desencadeia, de fato, a ação. Mas há alguma diferença? Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, mas eu tenho vontade de empreender, eu tenho vontade de mudar de emprego, eu tenho vontade de melhorar na vida, mas não acontece nada. Não. Por quê? Porque é o seguinte, existe uma diferença entre ter um desejo e ter uma vontade de fato. A vontade implica ação. O desejo é uma contemplação. Eu queria ter uma empresa de sucesso, eu queria viajar aos Estados Unidos, meu sonho é, né? Isso não é visão. A visão é um sonho em ação. Então nós precisamos entender que para que a gente coloque as coisas em ação, a gente tem que ter muita vontade. E a vontade de realizar depende de 3 fatores. Quando a gente não une esses 3 fatores, que é o que eu explico no livro, né, a gente dificilmente consegue ter consistência nas ações a ponto de transformar realmente a realidade. Os 3 fatores aos quais você se refere são inconformismo, paixão e iniciativa. Onde o inconformismo entra nessa se história? Encaixa. Vamos lá. Primeiro, inconformismo tem a ver com uma indignação pela realidade em que vivo. A necessidade é a raiz de todas as realizações. Se eu não preciso, eu não me transformo. Se eu não tenho uma necessidade de agir, eu não dou o primeiro passo. Se eu já tenho tudo que quero, por que vou agir? Né? Então, quando eu estou inconformado com a minha situação atual, eu tenho, então, o primeiro passo para a formação da inteligência volitiva. Depois disso, é óbvio que eu começo a desencadear ações. Quero ir para os Estados Unidos, eu então, no ano que vem, eu já estou planejando a minha viagem, já estou economizando dinheiro, já estou tirando visto. Então, isso é o início da ação. É essa necessidade. Quero montar um negócio, eu já estou organizando o meu capital, estou separando o capital, estou entendendo se existe a necessidade de competências adicionais para o meu negócio, enfim, eu começo a agir. O problema é que quando eu começo a agir em cima de algo pelo que eu não sou apaixonado, a tendência é que eu desista, né? No meio do caminho. Então a disciplina requer paixão. Quando a gente tem paixão pela coisa, pelo objeto, a gente tem energia. E quando a gente tem energia, a gente tem transformação. Sem paixão, você não tem energia. E sem energia, você não tem nada. Foi o inconformismo que colocou você nessa carreira do ensino? Sem dúvida, né? Eu nasci em uma família de classe média, baixa, né? E, obviamente, queria mudar toda a minha realidade. E o inconformismo com a minha situação e o sonho e a visão de querer ser alguém diferente é que me colocou no mundo do empreendedorismo, né? E também, consequentemente, no mundo do ensino. Mas você foi buscar muito conhecimento para fazer desse inconformismo um negócio lá à frente. E conhecimento, sem dúvida nenhuma, é o que nos liberta, né? Uma cabeça vazia, ela não te traz nenhum tipo de
fundamento para transformação. Então, sem dúvida nenhuma, fui buscar conhecimento em diversos lugares, enfim, dentro do Brasil, fora do Brasil, para que eu pudesse implementar aquilo que era o meu sonho. E por que você decidiu investir na área de educação, especificamente de língua estrangeira? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente... E aí, toda vez que você busca fazer um investimento, você faz 2 tipos de análises. Primeiro, uma análise macroeconômica, para entender se existem fundamentos nesse negócio que fazem com que você o veja de maneira positiva. E qual que é a análise macroeconômica que a gente faz no Brasil em relação a idiomas? Primeiro, a gente tem em torno de 2 a 2,5% da população estudando idiomas em escolas de idiomas. Esse é um primeiro cenário. Quando a gente compara esse número com os mercados já desenvolvidos, como Alemanha, Japão, a gente percebe que eles têm entre 5% e 7% das pessoas estudando inglês em escolas de idiomas. O que isso nos mostra? À medida em que nós, então, evoluirmos a nossa condição socioeconômica, obviamente que esse mercado brasileiro de idiomas tende a duplicar. Então, existe um potencial enorme para pessoas que queiram se dedicar à área de treinamento de idiomas. Esse é o primeiro ponto. Então, a análise macroeconômica é uma indicação de que esse mercado vai dobrar ou triplicar de tamanho. Primeiro. Segundo ponto. Quando você faz uma análise microeconômica, a gente percebia que nós tínhamos condições de criar algo completamente novo. Um método de ensino que viesse a responder às necessidades atuais do mercado. O que o mercado hoje busca em relação ao idioma? Eu preciso falar inglês e não somente ler e escrever. Antigamente, a necessidade primária era ler e escrever para que eu pudesse ler manuais de maquinário importado, né? Manter uma conversa ou uma relação, uma comunicação escrita com um fornecedor fora do Brasil, ler livros de medicina, por exemplo. Então, essa era a necessidade, ler e escrever. O mundo mudou. Globalização. Hoje eu quero, Milton, sentar numa mesa de reuniões e negociar em inglês, vender em inglês e comprar em inglês. Esse é meu sonho. Quero viajar e ter a capacidade de usufruir ao máximo do potencial de desenvolvimento pessoal que eu tenho quando tenho acesso a uma cultura. Então, a necessidade é interagir. E os produtos que existiam eram produtos que não contribuíam para a formação das pessoas no que diz respeito à oralidade. Ali a gente entendeu que nós tínhamos uma oportunidade tremenda, desenvolver um produto especial que pudesse contribuir de fato com o desenvolvimento das pessoas na questão oral. E foi o que nós fizemos e nós tivemos bastante sucesso, graças a Deus. Até para entender isso, qual é o tamanho hoje da rede de ensino Parque Idiomas? Hoje nós temos 40 unidades implementadas, né, no Brasil. Até o final do ano, nós devemos ter mais 24, tá? Então, a Parque hoje é uma empresa estruturada com processos bem definidos, processos de apoio, processos internos de formatação de manuais, de adaptação, de pesquisa de mercado. Então, acho que eu julgo que nós estamos preparados para uma expansão mais agressiva e isso tem sido extremamente comprovado pelos resultados do nosso negócio. Vocês trabalham no sistema de franquias? Sim. Hoje vocês têm quantas franquias? São 40 franquias instaladas. 40 franquias instaladas. E algumas já por instalar, que estão comercializadas, né? Franquias e micro franquias. Aí nós temos um outro segmento, que é o segmento de micro franquias, né? Esse segmento de micro franquias, a gente tem mais de 100 micro franqueados. A gente só tem micro franqueados onde a gente tem estrutura física para apoiá-los no dia a dia do desenvolvimento do seu negócio. Então, estamos com essas micro franquias instaladas onde quer que a gente tenha uma unidade física com modelo de apoio. Nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com o Eduardo Pacheco, que é presidente do Parque Idiomas e também, ou da rede Parque Idiomas, e também autor do livro Inteligência Volitiva. E eu deixei o convite para você fazer perguntas para o mundocorporativo@cbn.com.br ou nos twitters, o @Jornal da CBN e @Milton Jung. Foi o que o Jair fez no mundocorporativo@cbn.com.br. E ele diz que você, no caso, Eduardo, fala de inteligência volitiva, mas você desconsidera a importância da inteligência racional e emocional? Pelo contrário, né? As 3 juntas formam o que eu chamo de inteligência integral. O que nós somos, Milton? Se você olha para o ser humano, nós somos mente, porque a gente tem a habilidade de pensar. Nós somos corpo, matéria. Nós somos amor, sentimentos. Nós somos relações, né? E nós somos espírito. Isso é o ser humano. O espírito, então, é consciência e fé.
É aquilo que energiza todas as suas ações, a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de se relacionar. Quando a gente pensa na empresa, como a empresa nada mais é do que um monte de pessoas trabalhando em cima ou em prol do mesmo objetivo, a gente também pode trazer esse conceito da integralidade humana para a gestão do negócio, da empresa, a análise da empresa. Então, quando você olha a empresa precisa de clima organizacional. Sem dúvida nenhuma. Eu preciso me relacionar bem com todos. A empresa, ela precisa, porque a empresa é sentimento também, né? A empresa precisa de mente, a empresa tem que ter o seu plano estratégico, tem que ter suas diretrizes, tem que tomar decisões. Então, você tem o plano, a empresa ela tem a capacidade de liderar. Isso é a mente humana em ação. E a liderança ela só é feita hoje em dia com eficácia quando você toma por base a liderança pelo amor, né? Que é a liderança pautada no exemplo. Existe um conceito, antigamente, quando você falava aqui, né? Auctoritas era o cara que conseguia realmente identificar em si o poder de liderar pelo exemplo, porque ele era considerado o exemplo social a ser seguido na época do Império Romano, né? E isso faz muito sentido hoje dentro das organizações. A gente precisa ter condições de liderar pelo exemplo. Então, a inteligência emocional é fundamental. A inteligência racional é fundamental porque você tem que ter uma condição de análise crítica. Se eu não tenho condições de analisar a situação atual, reconhecer a verdade nua e crua do que está acontecendo comigo hoje, como é que eu implemento ou desenho mudanças? Para isso, eu preciso da inteligência racional. Só que, como eu disse antes para você, Milton, uma ideia é só o início, mas não resolve o problema e não transforma nada. A gente precisa ter condições de implementar as ideias. E a implementação das ideias, de fato, é que transforma. E aí a vontade assume um papel preponderante. E inteligência volitiva eu desenvolvo? Sempre. Você desenvolve quando você tem condições de, em primeiro lugar, unir 3 fatores. Me sinto inconformado com a minha situação atual? Ponto. Número 1. 2. Faço aquilo que eu gosto? Eu ajo em conformidade com o meu espírito, com a minha consciência e com a minha fé? Eu sou um cara, por exemplo, que trabalha na área de idiomas. Eu gosto disso, eu amo. Eu sou apaixonado por isso. Então, como eu sou apaixonado, o trabalho para mim não é árduo, ele é gostoso. Consequentemente, eu consigo exercer disciplina. Então, se eu não tenho condições de exercer disciplina no meu dia a dia, e se eu faço algo que eu não gosto, muito provavelmente eu vou desistir no meio do caminho, então eu começo a eliminar o meu potencial de desenvolvimento de inteligência volitiva. Então, número 1, como eu te disse, inconformidade. Número 2, fazer aquilo pelo que você tem paixão. Número 3, ter o poder da iniciativa, e esse é um ponto importantíssimo. O que é a iniciativa? É o início da ação. Se eu sou uma pessoa que não tem a capacidade de dar o primeiro passo, e geralmente as pessoas não dão o primeiro passo por medo, então eu tendo a não desenvolver a inteligência volitiva. Como é que eu faço isso? Eu tenho que começar a gostar de quem eu sou. Quando eu gosto de quem eu sou e estou feliz e o julgamento de um outro pouco me importa, porque eu estou mais concentrado naquilo que eu sou e estou consciente de que o que eu sou é benéfico para mim e para os outros, então por que eu teria medo de errar? Por que eu teria medo de aqui estar? Agora, o mundo corporativo... Esse é o motivo principal pelas quais as pessoas não dão o primeiro passo. O mundo corporativo dá medo. Dá medo quando você está mais preocupado com o resultado do que com o processo em si. Na verdade, o que traz felicidade para mim, Milton, como empreendedor, é a capacidade que eu tenho de focar no momento atual. O que é o futuro, Milton? Você já esteve lá? Eu nunca estive no futuro. O futuro não é nada, né? O presente, sim. Eu consigo aqui ter influência sobre você, eu consigo ter influência sobre esse microfone que aqui está na minha frente. Agora, sobre aquilo que vai acontecer, eu não tenho condições de ter influência nenhuma. Então, se eu consigo construir esse modelo mental que faz com que eu viva focado no presente, fazendo o que eu gosto, eu vou, consequentemente, fazer melhor aquilo que eu gosto um dia após o outro. E aí, vencer ou perder é uma mera consequência, porque eu vejo o sucesso como sendo
não vencer financeiramente. O sucesso para mim é ser feliz. Esse é o axioma da vida. Me permita aqui, então, só um jogo de palavras, porque isso é sempre muito comum de acompanhar quando nós estamos conversando aqui com empreendedores e empreendedores entusiasmados como você, e isso é sempre muito bom, porque você falou em fazer o que gosta, né? Tem que fazer o que gosta. Só que nem sempre a gente consegue fazer o que gosta, porque não tem espaço para fazer o que se gosta. É possível só gostar do que se faz? Mudar a ordem? Eu acho que você pode não fazer o que você gosta hoje. Pode ser que você não faça exatamente o que você gosta hoje. Eu já fiz coisas que eu não gosto no passado. Mas eu busquei fazer sempre o meu melhor. Porque quando você define uma forma de atuação que é desenvolver sempre, fazer sempre o melhor que você pode, em qualquer que seja a atividade à qual você está se dedicando. Se você tem esse poder de se dedicar com amor, fazer com amor, né? Você tem também o poder de criar oportunidades, porque, na verdade, as pessoas vão olhar para você com outros olhos, como um bom profissional no que quer que você faça. E, consequentemente, você vai ser demandado, não só para aquilo que você faz hoje, mas você vai ser demandado para outras oportunidades, e as oportunidades vão passar perto de você. Eu não comecei minha vida com o ensino de idiomas. Essa oportunidade surgiu porque eu fazia bem outras coisas. Fazia com amor, com vontade, com dedicação, outras coisas que estavam ali, né, presentes na minha vida naquele momento. Então, se você constrói, você pode construir o caminho para que você faça aquilo que você gosta. Eu acho que essa é a grande virtude. Fazer com amor para que você construa o caminho e busque, né, fazer aquilo que você gosta. Vou te dar um exemplo claro. Hoje, eu estava prestes a sair do hotel para vir aqui para a nossa entrevista. E eu estava dependendo de uma pessoa que cuidava do estacionamento do hotel, né? Essa pessoa tinha que trazer o meu carro para que eu pudesse vir até aqui. E eles demoraram aproximadamente 15, 20 minutos para trazer o meu carro. E eu achando que eu estaria atrasado para a nossa entrevista, né? Então estava muito preocupado. E eu olhava para aquela pessoa e eu falava, mas não está fazendo o que ela gosta. Então ela não está contribuindo socialmente, né? A gente precisa buscar fazer o que gosta, porque senão a nossa vida fica vazia. A gente não consegue contribuir, fazer o bem social. Eu acho que esse é o bacana, né? Buscar o bem do outro. E se você faz isso com amor, se ela me trouxesse aquele carro com amor, eu olharia para ela com outros olhos. Poderia até oferecer uma oportunidade diferente para ela, né? Pô, essa pessoa é diferente. Ela faz as coisas com carinho e faz bem feito. Então, fazer bem feito é fundamental em qualquer área de atuação. O Gerardo, através do e-mail, quer saber por que é tão difícil aprender a língua inglesa. Por que a gente estuda tantos anos e mesmo assim não aprende como deveria? Ótima pergunta. Na verdade, como é o nome dele? Gerardo. Gerardo. Não é difícil aprender inglês. O problema não está em você e não está em nenhuma das pessoas que nos ouve, né? E nos assiste. Na verdade, o problema principal está no jeito de ensinar. O fato é que esse paradigma pedagógico, instalado na maioria das escolas brasileiras, ele é um paradigma que foi construído na década de 70. Aquele jeito de ensinar, quando você disseca a aula, 70% do tempo quem falou foi o professor, 20% do tempo o aluno se dedicou à leitura e à escrita, e só 10% do tempo, então, ficou dedicado para a prática oral. Então, a gente percebe que existe muito pouco tempo de dedicação àquilo que é a necessidade de hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente percebe é que as pessoas, elas estudam idiomas através de um aprendizado que foca em regras gramaticais. O grande problema quando você racionaliza o aprendizado é que você cria no aluno o medo de se expor. Então, muitas vezes, você conversa com as pessoas e você percebe o seguinte. Elas dizem, Eduardo, eu sei ler e sei escrever, mas na hora de falar, né? Então, você percebe que ela tem dentro dela a matéria-prima para que exista, então, a produtividade oral, que são as palavras e as estruturas. Mas ela não consegue colocar isso à tona, isso para fora. E esse é o desafio. Por quê?
Porque existia um jeito de ensinar que focou nas regras gramaticais antes que o potencial oral tivesse já se desenvolvido. Então, o que é que nós fizemos na PARC? A gente conseguiu entender que existia um jeito de ensinar muito mais eficaz. Que jeito é esse? Primeiro, você, quando olha para a evolução natural da comunicação, você olha uma criança, você percebe que, primeiramente, ela aprende a falar, ouvir e falar. Depois disso, ela começa, com 5 anos de idade, a ler e escrever. E só com 12 anos de idade, ela vai estudar gramática. O que significa isso? Não sei se você se recorda. Análise sintática de frases. Isso amedrontava. Imagine a gente aprendendo português. Tornava a língua portuguesa tão complicada. Complicada. E aí a gente dizia, né, a gente pensava, putz, mas será que eu vou conseguir aprender a falar, eu aprenderia a falar português se eu tivesse tido contato com isso em primeiro lugar? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não, porque eu morreria de medo de me expor. Então, o que nós fizemos, Milton? A gente seguiu exatamente o jeito que a mãe tem de ensinar. É um jeito de ensinar que promove, antes de mais nada, a exposição oral através de uma relação muito interessante que é em cima de uma base afetiva com o aluno, que é o filho. Né? Então, eu vou usando a vida do meu filho para construir conhecimento. A PARC, quando você chega numa sala de aula da PARC, é interessante porque você não tem quadro. O aluno não leva lápis, não leva borracha, não leva caderno. Os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Então, isso é muito bacana. Agora, curiosamente, você tem como base essa relação da mãe com o filho, mas vocês ensinam língua estrangeira para adultos. Quer dizer, a base é a mesma? O ser humano aprende língua da mesma forma. Se você for para os Estados Unidos, quantas pessoas vão para os Estados Unidos e lá ficam e depois de um tempo voltam e estão falando inglês fluentemente? Eles passaram pelo mesmo processo que nós passamos todos os dias para desenvolver a nossa língua materna. Né? Estou num ambiente. Que processo é esse? Eu ouço sons, associo sons a ideias. Depois disso, associar sons a ideias. No dia seguinte, a vida me leva a reutilizar esses mesmos sons e ideias. Então, existe a prática. Na vida real, então, a gente percebe que existe método. Eu uso hoje aquilo que eu aprendi ontem. Né? Então, na PARC, a gente segue esse mesmo conceito, porque tudo está pré-preparado para levar o aluno a aprender hoje aquilo que ele a usar hoje aquilo que ele aprendeu ontem. Esses conceitos são fundamentais, são conceitos, então, processuais, que levam a pessoa a sedimentar o conhecimento, e conceitos também de relacionais, que promovem a autoconfiança para que a pessoa possa realizar aquilo que ela realmente quer hoje. Falar inglês com autoconfiança, rapidamente, e sentir prazer ao longo do processo. A Fátima quer saber aqui se a união das 3 inteligências que você citou na entrevista é que cria o espírito empreendedor. Sem dúvida. Existe uma coisa, Fátima, que é o seguinte: as pessoas acham que abrir uma empresa é sinônimo de ser empreendedor. Não é. Empreendedorismo, o que significa? Do latim, emprendere. Né? Então é em dentro, prender dentro, prender nas mãos, assumir a responsabilidade de transformar. Então, quando eu abro uma empresa, eu sou um CNPJ. Isso não significa que eu sou empreendedor, eu sou empresário, mas não necessariamente um empreendedor. Então, o empreendedor é quem tem o poder de realizar, acima de qualquer coisa. Então, Milton e Fátima, a resposta é: para que eu seja empreendedor, eu tenho que ser uma pessoa transformadora. Esse é o principal conceito da palavra empreendedorismo. Então, eu posso ter uma pessoa trabalhando dentro da minha empresa, como um funcionário, um colaborador, e ele é uma pessoa extremamente empreendedora. Ele pode ser uma pessoa extremamente empreendedora, mesmo não tendo a empresa. Agora, a pergunta dela, para que eu seja mais objetivo, se eu posso ser um empreendedor. Na realidade, a pergunta dela é o seguinte: se ao unir essas 3 inteligências, é isso que cria o espírito empreendedor. É isso que cria o espírito empreendedor, sem dúvida nenhuma. Você une os 3 fatores, né? E você consegue, então, desencadear o empreendedorismo. De que maneira as novas tecnologias estão impactando o ensino do inglês? Depende da cultura. Então, quando você pega uma cultura como a nossa,
que é uma cultura que gosta das relações, as tecnologias elas não promovem, e é uma cultura não muito disciplinada, as tecnologias não contribuem muito para o desenvolvimento linguístico do aluno, né? Então, pode ter um apoio, é mais uma ferramenta, mas ela não é cerne, ela não é o âmago da coisa, né? Ela não representa o principal fator de desenvolvimento. Então, impacta superficialmente. Agora, a gente precisa entender que, para falar um idioma fluentemente, eu preciso ter a oportunidade de comunicação. Então, eu preciso ter alguém comigo para que eu possa interagir. E aí a figura do professor ela é insubstituível. Tá certo. Por que eu perguntei isso para você? Porque o Serginho Iariwaki escreveu aqui pelo Twitter o seguinte: acabei de receber um SMS para aprender língua estrangeira por esse canal. A pergunta dele é assim: é sério? Concorrência ao tradicional? Sem Eu dúvida. nunca ouvi falar ninguém aprendendo inglês pelo SMS, mas... Também não. Mas o Sérgio, né? Serginho. Sérgio, o caminho, em primeiro lugar, é entender se existe, para que você desenvolva o seu potencial linguístico, o que, em primeiro lugar, você tem que levar em consideração é, olha, eu preciso de um produto que agregue vocabulário todos os dias. Eu preciso de um produto, porque essa é a matéria-prima. Eu estou falando com você agora aqui, Serginho, e você está ouvindo sons, que são as palavras. E como eu tenho o potencial de organizar essas palavras, eu consigo traduzir sons em informação, né? Então, Sérgio, o que a gente percebe é que o melhor método é aquele que consegue fazer com que o cliente assimile o maior número de vocabulário, o maior número de estrutura em um dado espaço de tempo. Esse é o método vencedor. Quando ele experimentar, ele vai perceber que, como a PARC conseguiu unir aqueles dois fatores, que é o fator, em primeiro lugar, do relacionamento, da base afetiva para que a pessoa adquira autoconfiança, e o segundo fator, que é o potencial de realmente ter o método de ensino que leve o aluno a reutilizar tudo aquilo que ele aprendeu ontem e hoje de maneira controlada, a gente tem condições de levá-lo a essa assimilação desse vocabulário e dessa estrutura em um tempo 5 vezes mais rápido. E isso a gente não consegue fazer por SMS, né? É muito lento. Como é que eu vou praticar oralmente a língua por SMS? Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Não tem muito sentido. Mas tudo bem, é uma tentativa. Tá certo. Eduardo, quero agradecer a sua gentileza de ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo, compartilhado aí parte desse seu conhecimento e da sua experiência, seja na área da língua estrangeira, na área de idiomas, seja na área do empreendedorismo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Milton, eu que agradeço e estou sempre à disposição quando quer que você me convide, né? Tá certo. Estarei sempre à disposição para falarmos sobre empreendedorismo, que é o assunto que mais me deixa feliz. Muito obrigado. Eduardo Pacheco, que é o presidente da PARC Idiomas, uma rede de ensino de idiomas, e também é autor do livro Inteligência Volitiva, a inteligência associada ao poder de realizar. Esse livro que foi publicado pela Census Editora. A você que participou aqui desse Mundo Corporativo, o nosso agradecimento. Muito obrigado pelas suas mensagens, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que todas essas mensagens que estão aqui conosco, todo esse conhecimento que se trouxe aqui no Mundo Corporativo é para ser compartilhado. Então, pega essa informação, leve para a sua rede social. Se quiser, vá até o nosso grupo Mundo Corporativo da CBN, lá no LinkedIn, publique também outros artigos, até para que a gente possa fazer desse conhecimento algo ainda mais rico para todos nós. Combinado assim? Muito obrigado pela sua participação. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.